Deputado Roberto Cidade tramou todos os dias. Deputado Roberto Cidade fez compromisso de confiança com o governador Wilson Lima. Deputado Roberto Cidade foi atrás de comprar voto dos colegas deputados estaduais. E eu digo valor, porque ele não chegou a falar comigo. Mas aqui todo mundo fica sabendo das coisas. O voto era 200 mil reais. O voto era 200 mil reais. Senhor presidente, Eu quero provas da deputada Eu não tenho que dar provas que eu tenho imunidade parlamentar. isso é quebra de decoro, senhor presidente. Eu tenho, Deputada Joana, aceite a derrota. eu tenho Aceite a derrota. imunidade parlamentar. Não para ofender. Eu tô falando e eu tenho imunidade parlamentar. Deixa eu lhe falar uma Quero coisa. só lembrar Vossa Excelência que aqui tem comissão de ética. Tudo bem, deputado Will, que Vossa Excelência é expert em fazer isso. Vossa Excelência me perseguia na Câmara. Deixa eu falar, depois eu respondo Respeite pelos os meus deputados. atos. Depois eu respondo pelos meus atos. E é importante que a população e a imprensa que esteja aqui saiba. Foi negociada a vaga do TCE. Foi negociada a cadeira do governador do estado e do vice-governador. Foi negociada a mesa da presidência. Porque quem está lá não é quem vai ficar ou quem pretende ficar. Foi fatiado o governo do estado. É isso que está sendo feito. O revés virá. Recentemente eu ouvi o presidente Josué usando a tribuna e dizendo: esta Assembleia precisa ter maturidade para a escolha de maneira democrática e livre para a sua nova mesa diretora, sob pena da Polícia Federal se instalar nesta casa. Oxalá, deputado Carlinhos Bessa e deputado Roberto Cidade, a Polícia Federal, com os camburões, não virão à Assembleia como aconteceu com Rondônia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e tantos outros estados onde deputados foram algemados e afastados do exercício do parlamento. Eu quero morrer em paz. Eu não quero morrer com essa vergonha de ter passado por esse constrangimento. Presidente, Proclamo, eu quero antes da proclamação uma suscitação de nulidade, vencedora presidente. com Antes 16 da proclamação, votos presidente, e a eu chapa preciso 2 suscitar uma nulidade. com 8 votos. Presidente, A reunião está Presidente, encerrada. baixaram meu Eleito o próximo biênio a Presidente. chapa que tem à frente o eminente deputado Roberto Cidade. A coisa mais legal que já aconteceu nessa casa nos últimos anos. Vão cair. Que clima, né? Nem parece que a gente está falando de deputados do parlamento estadual, de pessoas que foram eleitas para representar-nos no parlamento. É uma situação que ainda está só começando, vai render muita coisa, a contar de todas as declarações que foram feitas. Exatamente. E olha, para comentar com a gente sobre isso, fazer uma análise desse cenário político, nós recebemos Elcio do Carmo, que está conosco aqui, acompanha bem de perto, cientista político e tantos outros predicados, que acompanha de perto a política da nossa região. Elcio, o que aconteceu ontem na Assembleia Legislativa, Elcio? Quando a gente imagina, bom dia, Emanuel, desculpa, Adriane e aos telespectadores. Quando nós imaginamos o clima natalino, foi tudo menos isso lá, né? Pegou Total. fogo lá o ambiente. O negócio é o seguinte, a Constituição do Estado do Amazonas, ela tem 31 anos. Ela já foi emendada, eu acho que essa foi a 100ª, 21ª ou segunda. Já foi emendada mais de 100 vezes, né? Só que as constituições brasileiras, elas têm um rito, elas têm um caminho a seguir. Uma das características do constitucionalismo brasileiro é que ele torna as constituições rígidas, né? E aí, normalmente, uma constituição, ela, quando é emendada, ela é discutida, debatida, tanto que a votação tem que ser em 2 sessões. Ontem houve mais uma emenda constitucional, uma emenda bobinha, na verdade, a eleição estava prevista constitucionalmente, a eleição para a presidência da Câmara, poder Da Assembleia, da né? Assembleia, Só no perdão, último dia, né? Perdão, na última sessão, né? E ontem a emenda que aprovaram era que poderia ocorrer 30 dias antes, sem data, pode ser
29, 28, 27, 30 dias antes da última sessão. Foi basicamente isso que foi aprovado. O que se questiona, o que nós vimos aí, os debates, foi o assodamento. Foi um pouco rápido essa aprovação, não houve uma discussão com a sociedade, não houve uma discussão entre os parlamentares, foi algo assim muito rápido, né? E aí, às vezes, quebra alguns ritos. Mudaram a Constituição em um único dia e já votaram nesse mesmo dia, né? E houve uma aceleração de tudo isso. Sim. A gente vai mostrar agora como que ficou a composição da mesa diretora para os próximos 2 anos, né? Na Assembleia Legislativa, a eleição é para biênio. Nós temos agora Roberto Cidade como presidente, Josué Neto, que é o atual presidente, assume a vice-presidência. A doutora Maiara Pinheiro, que era a atual vice-presidente, vai para a segunda vice-presidência. Adjunto Afonso, delegado Péricles, Álvaro Campelo, Sinésio Campos, Fausto Júnior, Terezinha Ruiz, Felipe Souza. Alguns desses deputados eleitos nessa comissão, inclusive, eles faziam parte do grupo aliado ao governo. Houve uma junção, um racha na composição da situação e uma junção de votos com os deputados de oposição. Na verdade, a vice era a Alessandra Campelo, né? Fazendo a correção. Veja bem, aqui nós temos 10 nomes. A gente vai ver se houve um racha, de fato, nos próximos dias, né? Desses 10 nomes que tem aí, eu diria que esta semana, segunda-feira, tá? Nós estamos na sexta. Na segunda, eu diria que dos 10 nomes, 7 estavam ao lado, caminhando juntos, e ao lado também do governo do Estado. Então, vamos ver até que ponto, a gente vai ver semana que vem. É interessante que houve a vitória do deputado Cidade, que semana passada era suscitado como um dos possíveis candidatos a presidir a Assembleia Legislativa, com o apoio de uma ala governista, estava lá em dúvida, né? Esta semana que houve uma espécie de escolha da base pela deputada Alessandra. Mas até segunda-feira, 7 aí estavam fazendo lanche, piquenique juntos, sem nenhum problema, né? Agora, está claro na sua avaliação que houve, de fato, um acerto, inclusive, que impôs essa pressa toda para que esse acerto fosse mantido, sem a possibilidade de uma renegociação ou negociação, ou seja lá o nome que os políticos chamem esse tipo de acordo que eles fazem aí nas Veja bem, nós, seres humanos, somos cercados de vaidades, né? É o que eu falei, até a semana passada, o nome do deputado Cidade era um dos suscitados. Parece que ele quis manter isto, né? Se houve acerto ou não, a gente não tem como provar. Agora, são 24 deputados, eu diria que os 24 têm legitimidade para pleitear, qualquer um pode. E o que me parece é que houve uma quebra de acordos de amigos. Acordos anteriores foram quebrados e novos foram feitos, é o que parece, né? Sim. Sim, isso é muito comum na nossa política, isso não é... Outro dia eu lecionava e tem um detalhe também, que é bom que se saiba. A rigidez constitucional faz com que qualquer emenda passe por um rito muito delicado. A princípio, houve uma corrida para emendar, né? E essa corrida pode levar essa eleição à justiça? Ela pode ser questionada legalmente? Eu diria que o direito não é matemático, o direito, se alguém entender como ciência, muitos entendem, é uma ciência interpretativa e hermenêutica, pode. Eu não sei se vai ser interpretado pelo Tribunal de Justiça como uma quebra, porque existe também o princípio da soberania do plenário. Nós observamos que a Constituição foi emendada com 16 votos. Com apoio deles mesmos, né? Deles próprios. Então, o plenário é soberano. E o deputado Cidade foi eleito com 16-8, com o dobro do deputado Belarmino. Então, ir à justiça, eu acho que é algo legítimo. Quem se sente prejudicado pode ir à justiça. Eu não sei se vai prosperar. Isso aí eu vou ter que voltar aqui para comentar isso. Esse contexto político, ele pode ser que se desenhe aqui
uma oposição efetiva ao governo do Estado a partir dessa composição? Veja bem, se nós pegarmos, olha, tem um pensador moderno francês, o Bossuet, dizia que a história é a mais sábia conselheira. Se nós pegarmos e retroagirmos a 2018 na eleição, o governador Wilson Lima, ele foi eleito, foi o primeiro governador, o primeiro político no Amazonas a ter mais de 1 milhão de votos. Só que o partido dele, a coligação dele, não elegeu ninguém para a Assembleia Legislativa. Ele construiu esse apoio no decorrer desses 2 anos, né? Uns vão, outros vêm, não é um apoio muito forte, é fluido. Eu não sei se vai ter oposição. O deputado Cidades que foi eleito, ele falou que não era para fazer oposição ao governo. E eu volto a salientar, numa chapa de 10, segunda-feira dessa semana, 7 estavam irmanados ali, comemorando juntos. Agora, durante essa sessão, Elcio, a gente mostrou discursos muito acalorados. Sim. O Bellarmino Lins, que participa já do parlamento há mais de 30 anos, ele deu declarações de que se constrange do que aconteceu lá. E as deputadas Alessandra Campelo e Joana Dark deram declarações muito fortes de que vai cair, que não vão se permanecer ali, que houve uma estratégia, compra de votos. São declarações, inclusive, que podem deixá-las em situação complicada, né? Apesar como a própria deputada falou, tenho imunidade. Tenho imunidade, posso falar, depois eu resolvo essa situação, depois eu respondo pelos meus atos. A afirmação de compra de votos é delicadíssima, né? Eu acho que transcende aí uma imunidade. Você não pode caluniar ninguém no primeiro momento. Isso quem falou não foi a deputada Alessandra, Dark, né? Foi a deputada Joana Dark. Eu li no jornal de hoje, né, que a deputada Joana Dark e a deputada Alessandra iriam judicializar, iriam levar esta questão ao judiciário. Isso aí é uma grande incógnita e a resposta do judiciário ninguém pode garantir que será num determinado direcionamento. Me permita te interromper só um pouquinho para o pessoal de casa que ligou a televisão agora, saber do que a gente está falando. Vamos exibir, por favor, a fala da deputada Joana Dark quando faz uma acusação direta de compra de votos, inclusive dizendo por quanto o voto dos deputados foi comprado. Deputado Roberto Cidade foi atrás de comprar voto dos colegas deputados estaduais. E eu digo o valor, porque ele não chegou a falar comigo. Mas aqui todo mundo fica sabendo das coisas. O voto era 200 mil reais. É uma declaração extremamente forte, inclusive os deputados disseram que ela tem que provar o que falou depois dessa declaração. Declarar que foi comprado o voto é extremamente delicado. Isso aí enseja uma averiguação delicadíssima em cima, né? Mesmo na atuação parlamentar, o ônus da prova é de quem acusa, né? Eu costumo dizer, eu não estou sozinho nessa afirmação, as pessoas às vezes confundem imunidade com imunidade, né? Assim, não pode, porque você é parlamentar, sair... A gente está com um probleminha no teu microfone. Deixa a gente fazer essa substituição aqui, porque é importante que o pessoal de casa te escute, né? Por favor, em relação ao ônus da prova, você dizia que não está sozinho no posicionamento que você vai dar. Eu costumo dizer que a redemocratização brasileira, ela prevê que os parlamentares sejam livres. Isso aí é bom e no mundo inteiro democrático isso ocorre. A gente só não pode confundir imunidade, né, com imundidade. Não cabe ao parlamentar assacar afirmações que denigrem a honra de pessoas, né? Isso aí você não pode aplaudir uma atitude dessa, né? Nesse sentido, Diniz, desculpa, eu sei que você está com a pergunta aí na ponta da língua, não tira ela daí não. O deputado Bellarmino Lins não fez uma denúncia direta, ele não foi literal, mas falou de uma possibilidade, inclusive, de deputados serem conduzidos pela Polícia Federal, citou exemplos de estados vizinhos aqui da gente. É possível
que saiba de alguma coisa, porque eu imagino que ele não esteja se referindo ao assodamento ou à aprovação imediata da PEC e a eleição na sequência. Ele não foi tão claro em relação a isso, né? Ele falou que não gostaria que a Polícia Federal visitasse o parlamento e citou alguns casos em outros lugares do Brasil. O que né? isso significa? Significa que, olha, suponhamos que haja uma averiguação, uma filmagem, uma gravação de que alguém recebeu dinheiro, de fato, como a deputada Joana D'Arc suscitou. E aí isso aí pode ser motivo de uma operação da polícia para verificar, isso é possível. Né? Eu acredito que foi isso que ele se referiu. Ele foi meio obscuro, ele também não pontuou, não falou que tipo de visita poderia ser essa. Até a própria experiência, né, do Belão O coloca num discurso Bellarmino, muito equilibrado para que ele também não se complique no meio disso. Com né? certeza, o deputado Bellarmino, eu acho que é o deputado mais longevo do Brasil numa Assembleia Legislativa. É o decano da casa, ele sabe medir as palavras. Né? Agora, em termos porque você falou, inclusive, no início da sua fala, que o que foi quebrado foram os acordos, né? Os acordos, Sim. Aquilo que foi lá. Ao mesmo tempo, um acordo muito grande foi feito, né? Inclusive com deputados como Serafim Correia, que votou também aprovando essa nova mesa diretora. Me parece que também esteve na aprovação da PEC. Sim, e tantos outros deputados. Sim. Ou seja, há um acordo político muito grande aí. Veja bem, a política, eu até brinquei ontem, conversando com um amigo advogado, que não se estava escolhendo a Madre Superiora do Patronato Santa Terezinha. Né? A política é cheia de acordos que, às vezes, arrepiam os cabelos do convento. Né? O parlamento é delicado. Eu volto a salientar que a Constituição do Estado do Amazonas já foi emendada 120 vezes, arredondando. Né? E aí, não só o deputado Serafim, como 16 outros deputados votaram por uma emenda constitucional. E após essa emenda constitucional, eu acompanhei a votação, eu notava que alguns deputados não estavam efusivos. Uma votação dessa, às vezes, suscita uma torcida, que é comum. As pessoas estão se disputando lá no parlamento. E aí votavam chapa 2, chapa 1. Eles não festejavam. E tem mais. Após a vitória do deputado Cidade, e a princípio será o deputado Cidade, a não ser que a justiça anule e tal, ele não fez nenhum discurso, que é o comum também, você acabar de ser eleito para presidir uma casa, você discursar, falar. Exatamente. Não houve isso, enfim. Venceu, mas não comemorou. Não. Os acordos, eles não são ilegais, a não ser que haja, de fato, essa comprovação de compra de votos ou algo nesse sentido, mas os acordos não são ilegais, inclusive, é a coisa mais comum que acontece dentro do ambiente político. O deputado eleito não se manifestou durante o parlamento, mas ele enviou uma nota e o presidente eleito, o deputado Roberto Cidade, disse que está honrado por ter sido escolhido pela maioria dos colegas. O atual presidente da casa, o deputado Josué Neto, afirmou também em nota ter segurança da legalidade da votação e que não teme uma possível ação judicial. Ele disse ainda que todas as vezes que atos da mesa foram ajuizados, o Tribunal de Justiça do Amazonas reconheceu a certeza dos ritos aprovados pela casa. Já o governo também não respondeu, né, nada sobre o assunto, ainda não se manifestou a respeito dessa eleição na Assembleia Legislativa. Não, eu entendo que até pelo fato da separação dos poderes, não cabe nem ao governo, nem ao poder executivo, nem ao judiciário se pronunciar sobre eleição. Olha, eu queria esse, eu queria aquele. Cabe só cumprimentar, parabéns, conduza bem. É isso que ocorre quando a gente tem essa divisão de poderes. É um poder independente, né? Sim, com certeza. E convenhamos, né? Qual dos 24 deputados não quer ser presidente? Porque com certeza. É um orçamento muito alto que é administrado pelo presidente e, mais do que isso, é uma linha sucessória. Em caso de qualquer afastamento do governador e do vice, o governador interino passa a ser o presidente da casa. Inclusive, Davi Almeida, eleito prefeito da cidade, conseguiu uma
propulsão maior quando Sim, foi perfeito. prefeito durante 4 meses. Perfeito, perfeito. E sem contar, que você não falou, você foi bondosa, Fui governador. a vaidade pessoal de O ego, cada um, né? que há uma visibilidade imensa do presidente da casa. Isso aí é fato. Agora, é impressionante como a classe política às vezes atropela os processos, os ritos, inclusive o trâmite de uma emenda à Constituição do Estado por conta de algum interesse próprio dos acordos que eles fazem. Isso coloca a gente assim aqueles que fazem as leis e que deveriam ser os primeiros a cumprir os ritos jurídicos, esquecem dessas regras quando tem algum interesse.